Num quadro de resistência insulínica, eu já desvio para os adipócitos para fazer gordura de estoque. Então eu entro num ciclo vicioso, aonde cada vez eu vou comendo e vou engordando mais. O que reverte isso? Nesse episódio do Monstercast, Gabriel Kaminski, o gênio da farmacologia, fala sobre sensibilidade à insulina e explica que o consumo de alimentos ultraprocessados com alto índice glicêmico podem estar atrapalhando seus resultados, favorecendo o acúmulo de gordura. E com o consumo desses tipos de alimentos, seu corpo passa a produzir cada vez mais quantidades elevadas de insulina, podendo gerar problemas no futuro. Mas antes de ir para o vídeo, marombada, já confere sua inscrição aqui no canal, já deixa aquele like que ajuda demais o nosso trabalho e nos incentiva a estar trazendo mais conteúdo de qualidade. E agora vamos pro vídeo. No início do fisiculturismo, o pessoal começou a se aventurar primeiro com as insulinas rápidas, né? Por quê? Porque a lógica que tinha por trás era a seguinte: primeiro, não tenho fome para comer em off. Segundo, meu pâncreas está sofrendo para fazer insulina 6 vezes por dia, 8 vezes por dia, a cada refeição. Então os caras pegavam assim, não, vamos dar uma folga pro pâncreas. Em 2, 3 refeições por dia eu uso insulina e nas outras eu não uso. E aí eu dou uma folga pro meu pâncreas. E é interessante esse raciocínio, porque a gente vê que em pacientes diabéticos tipo 2, que são praticamente normoglicêmicos, assim, então a glicemia dele é um pouquinho elevada só, né? Tipo 120, 130. O uso da insulina melhora tanto a síntese do pâncreas dele, de insulina, quanto a sensibilidade à insulina. Então, você dá um cheirinho de insulina, tipo, em 2 refeições por dia, vai melhorar o quadro geral do paciente, vai melhorar a própria produção natural dele de insulina e vai melhorar a sensibilidade à insulina também. Então, hoje em dia a gente consegue ver que esse raciocínio aí dos anos 90 estava certo. Você pode explicar um pouco sobre essa questão da sensibilidade à insulina, que a gente escuta muito falar isso. Isso, boa. Para deixar claro para a galera, o que é a sensibilidade à insulina? Sabe a história do Pedrinho e o Lobo? Vocês já ouviram? Ah, do da mentira? O menininho lá tá na floresta e... é o Ó o lobo, ó o lobo. Daí os caçadores vêm, ai, mentira. Ó o lobo, ai, mentira. E aí o Pedrinho, ele perde a credibilidade, né? A hora que o lobo vem, perde ele a grita, moral no rolê. Ninguém vai salvar o Pedrinho, né? E o consumo de carboidrato simples, o que acontece? A velocidade com que o açúcar entra do intestino para o sangue é muito rápido. Que é uma coisa que não é normal para o nosso corpo. Veja, a gente tem um corpo aí que foi... Nos últimos milhares de anos nunca aconteceu isso, né? A gente sempre comeu raiz, tipo mandioca, ou cereais, que tem uma absorção lenta, e aí de repente começou a consumir açúcar e alimentos ultraprocessados. O que acontece com esses alimentos? Que a gente diz alto índice glicêmico, né? Essa passagem muito rápida do intestino para o sangue de açúcar vai me gerar um pico muito alto de insulina, porque o meu corpo pensa que está vindo muito mais carboidrato do que na verdade vai vir. Porque a gente está acostumado com uma quantidade meio contínua, né? Você vai fazer uma refeição cheia de fibra e tal. E ele vai entrando devagar. Vai manter. E aí meu corpo vai produzindo insulina para guardar isso aqui. Agora, quando eu como um açúcar, algo simples, passa rápido. É uma meu onda. corpo, na pico da onda, meu corpo dá um pico de insulina para guardar tudo aquilo. Porque ele imagina que vai continuar vindo. Só que não continua vindo, ele acaba. É só uma onda mesmo. E aí, em primeiro lugar, eu produzo um excesso de insulina, o que com o tempo pode deixar meu pâncreas um pouco preguiçoso, ele começa a produzir mal a insulina. E a outra coisa, imediatamente depois da refeição, você vai ficar igual o bebezinho, porque sobrou insulina. Hipoglicemia reflexa. Pós-prandial, como o pessoal Isso. fala. Exatamente. Então, sobrou insulina. E aí a minha glicemia cai muito, me dá sono, porque falta açúcar pro cérebro. Né? Então, e eu fazendo repetidas vezes isso, né? Eu tô anunciando pro meu corpo que tá vindo um monte de açúcar e não tá, igual o Pedrinho e chamando os caçadores do lobo. Essa sequência de sinais durante meses, anos, causa com que meu corpo cada vez esteja menos sensível à insulina.
E cada vez eu vou acabar precisando de uma quantidade maior para conseguir fazer o mesmo efeito. Então, às vezes, a pessoa faz, quem treina, quem faz dieta, quem faz cardio, às vezes chega com um valor de insulina no exame bem baixinho, 1,5, 2. E aí tá anormal, né? Tá em vermelho no exame. A pessoa, porra, o que aconteceu? Eu tô diabético. Não, é justamente o contrário. Você tá tão sensível à insulina que o teu pâncreas produz só um pouquinho. Necessário, né? Só um pouquinho e você já controla a glicemia. Então a gente sempre olha essa relação entre glicemia e insulina. Quanto menos insulina meu corpo precisar produzir para controlar a glicemia, mais sensível eu estou. E essa questão da sensibilidade ou resistência, ela determina muito o que vai acontecer quando eu como. Porque se eu como carboidrato e eu já estou num quadro de resistência à insulina, automaticamente, muito pouco desse carboidrato vai virar glicogênio intramuscular. Num quadro de resistência insulínica, eu já desvio para os adipócitos para fazer gordura de estoque. Então eu entro num ciclo vicioso, aonde cada vez eu vou comendo e vou engordando mais. O que reverte isso? Primeiro eu tenho que mostrar que o músculo precisa de carboidrato. Então, para eu guardar carboidrato dentro do músculo, para eu guardar açúcar dentro do músculo, eu preciso treinar. E aí eu gero uma demanda onde o meu corpo vai pegar assim, agora o músculo está usando açúcar. Vamos começar a guardar no músculo. E aí eu começo a fazer glicogênio intramuscular e eu interrompo esse vício de toda hora que eu como já desviar para a síntese de gordura no adipócito. Então, medidas que ajudam, né? O diabetes tipo 2, que é essa resistência à insulina, eu produzo a insulina, mas meu corpo não responde adequadamente. Então é normal você pegar alguns quadros assim. Uma pessoa saudável em jejum, ela vai ter ali uns 5, 6 de insulina, tá? Uma pessoa saudável normal. Um atleta, 2, 3. É o que a gente vai ver. Que faz cardio e tudo. Uma pessoa sedentária que está com um quadro de resistência insulínica, em jejum ela vai ter 30, 40, 50, 60 de insulina. Só para manter ela normal. E muitas vezes não vai estar normal. Você vai olhar a glicemia de jejum, vai estar 115, 120, 130. Então, mesmo fazendo uma porrada de insulina, eu não estou conseguindo controlar a glicemia dessa pessoa. E tem um outro exame que a gente também gosta de pedir, que é a hemoglobina glicada, né? A hemoglobina, que é a proteína que carrega oxigênio, tem um grupamento ferro, dentro das nossas células vermelhas, dos glóbulos vermelhos, ela vive entre 90 e 120 dias. Então, quando eu peço esse exame, eu estou medindo uma média da glicemia dessa pessoa dos últimos 3, 4 meses, para eu ter uma ideia. Então, é uma medida a longo prazo. Antigamente, a pessoa não tinha esse exame, o diabético fazia tudo certinho antes da consulta, chegava no médico, parabéns. E aí, passava 6 meses, tudo errado. Então, esse exame não tem como mentir. Você olha no exame e fala assim, fez ou não fez dieta, né? Se comportou ou não. E como que eu posso reverter esse quadro de resistência insulínica? A primeira medida é você fazer exercício. E o diabetes tipo 2, ele é reversível. Eu consigo voltar de um quadro de resistência para um quadro de sensibilidade à insulina. Mas exercício ou aeróbico? Tudo. Tanto Anaeróbico musculação quanto... também conta. E aí, num primeiro momento, para resolver rápido, o que eu preciso fazer? Eu preciso deixar essa pessoa sem fazer insulina um tempo. Então, é inteligente, nesses casos, fazer uma dieta com pouco carboidrato, uma low carb, às vezes até zerar carbo, às vezes fazer um cardio em jejum, porque eu preciso criar uma demanda para eu recuperar minha sensibilidade à insulina. Então, geralmente, o tratamento vai ser nesse sentido. Queimar o estoque, assim, por exemplo. Queimar o estoque, e é por isso que eu falo que as duas coisas são importantes, o cardio e a musculação. Porque a musculação é que vai sinalizar para o meu corpo guardar um estoque de glicogênio intramuscular, né? O treino de força, ele tem um poder muito maior de acumular glicogênio intramuscular. Então eu crio essa demanda fazendo a musculação. E o cardio vai fazer o consumo ali imediato, né? Então é interessante um cardio em jejum para esse tipo de paciente. Às vezes até um treino em jejum,
Muito embora, na maioria dos casos, vai ser difícil, porque a pessoa vai passar mal, vai ter hipoglicemia. Então é mais fácil você colocá-la para caminhar em jejum. E aí, às vezes, restringir o carboidrato nas primeiras refeições. Café da manhã vai comer ovo mexido, sem pão, sabe? E aí você coloca o carboidrato, às vezes, mais para frente, no fim do dia.